Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do Revit. Nessa aula nós iremos aprender a inserir janelas dentro do nosso projeto. Vamos aprender a modificar elas através das caixas de propriedades de famílias. Vamos alinhar elas através da face superior dessas janelas e vamos criar um plano de corte para poder visualizar certas janelas que não aparecem nas suas visualizações. Vamos adicionar as janelas. Vamos começar com Floorplans nível 1. Vamos em Home, painel Build, Window. Vamos nas caixas de propriedades das famílias e selecionar a dos cômodos. Janela de 200 por 150. Vamos aproximar aqui da planta baixa. A dica que eu dou é apenas posicionar o mouse na face exterior, porque aí você coloca a abertura da janela no sentido correto. E posicionar ela no cômodo, centralizado aí, 36.50, 36.50. Só clicar e ir para o próximo. Achou a mesma medida e a face está correta, só clicar na tela. Do banheiro é aquela de 80 por 80 que a gente criou. Então vamos lá. Achou a medida igual. É só posicionar. A gente não vê porque a gente vai criar um plano de corte futuramente. Aqui na cozinha vamos selecionar uma janela um pouco maior, essa de 915 por 1830, e vamos posicionar pelo menos a face externa corretamente e a posição na distância dela aqui qualquer, que a gente vai utilizar uma técnica daqui a pouquinho de alinhamento. Posiciona duas aqui. Aqui eu quero uma janela que fique centralizada com essa porta aqui. Então eu quero saber qual que é a distância da face e da parede. A distância igual é de 29.25, então a gente posiciona a janela corretamente aqui, dá 2 ESC, seleciona a janela e altera aqui, ó, 29.25. E vamos adicionar mais 3 aleatoriamente aqui. Vamos lá em Home, painel Build, Window. Vamos deixar essa aqui mesmo e vamos adicionar mais 3. 1, 2, 3. E agora vamos lá no nível 2. E vamos adicionar mais um window. Lembre da distância aqui. Pode dar um ESC aqui, selecionar duas vezes. E 29.25. E mais 3 desse lado e 3 do outro lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E falta a do banheiro, que é aquela de 80 por 80. Posiciona no lado certo, mesma distância. E falta agora a dos quartos, 200 por 150. Posiciona a mesma distância, clicou. Posiciona a mesma distância, clicou. Desculpa pessoal, esqueci de colocar as últimas duas, a do corredor e essa aqui de cima. Vamos acessar Home, painel Build, Window. Vamos selecionar essa de 915 por 1830. Vamos posicionar aqui no corredor corretamente, a mesma distância, 29.25, e a face. E essa outra aqui, vamos selecionar aquela de 350 por 80 e posicionar a mesma distância, 65, 75 e a posição. Clicou, tá ok. Essas outras aqui, pessoal, nós vamos centralizar essas três aqui em relação a essa daqui e essas três aqui em relação a essa daqui. Como é que a gente faz isso? Tem uma dica muito interessante. Nós vamos em Annotate, no painel Dimension, nós vamos em Alinhar. Vai abrir um painel um pouco avançado da edição dessa ferramenta, mas o que nos interessa é ela funciona dessa maneira. Você seleciona o centro de quem vai ficar, por exemplo, a janela vai ficar nessa posição e quem vai seguir os parâmetros de igualdade nas distâncias vão ser essas duas, e aí ela tem que terminar em uma. Por exemplo, eu quero que essa última aqui não se modifique também. Clicou, aí você clica na tela aqui e tem essa opção aqui, não sei se dá para vocês verem, e que não está igual, né? Se você clicar nela, automaticamente as do meio, em relação a essas duas últimas aqui, já ficou nas distâncias iguais. Você dá 2 ESC, seleciona esses EQ aqui e dá um delete. Nós não vamos precisar dessa opção aqui, só dá um OK. E vamos aplicar desse lado aqui também. E aí a gente vai lá em Annotate, no painel Dimension Alinhar, em relação a essa.
alinha essa bem no centrinho, tá vendo? E termine aqui. Posiciona na tela e aperta o EQ. Ele regula já automaticamente, dá 2 ESCs, seleciona e deleta. Novamente, isso aqui é uma opção que está perguntando, você está deletando aquelas cotas, mas você quer realmente deletá-la? A gente não quer aparecer por enquanto, então vamos dar um OK e vamos voltar lá no nível 1, onde a gente vai fazer aqui também. Então vamos lá, annotate, dimension alinhada em relação a essa que vai ficar, modifica igualmente essas duas em relação a essa que também vai ficar. Posiciono, clica no EQ, dá 2 ESCs, seleciona, dá Enter e OK, e falta da cozinha. Novamente, annotate, alinhade, e aí é um pouco diferente. Seleciona a parede que vai ficar e modifica essas duas que estão no centro em relação àquela outra parede. Clicou aqui, clicou no equalizar, ela em relação ao cômodo todo já alinha corretamente. E aí é só dar 2 ESC, selecionar e dar delete e dar OK. Existe um comando chamado align que alinha as faces superiores de cada elemento de uma maneira mais uniforme. Nós vamos fazer isso na fachada Elevation West e na Elevation Norte. Eu vou fazer apenas para o nível 1 e vocês vão saber como é que vai fazer para o nível 2. Mas para a gente otimizar aqui, eu vou ensinar para vocês como é que faz apenas no nível 1. Vamos lá na Elevation West. Vamos deixar a visualização estilo visual, visual style em wireframe. Vamos selecionar aquela janela do quarto lá como padrão e vamos digitar 110 de peitoril. E aí na parte de cima, para vocês continuarem depois, vamos deixar com 95. E aí como é que faz? Só vocês digitarem AL e falar assim, esse alinhamento aqui, só clicar, esse alinhamento aqui, todos os outros têm que seguir ele. E aí você fala, alinhamento, objetos, venham até ele. Tá vendo? Simples e prático. Clicou na face que você quer, posicionou corretamente. Clicou, posicionou. Agora eu vou fazer na face norte para o nível 1 aqui, deixando no Visual Style e Wireframe. E aí, AL, quem está aqui para cima é você. Olha lá, posicionou aqui, alinhou, posicionou, alinhou, posicionou, alinhou, está ok. Aí todas as janelas do primeiro pavimento estão no mesmo nível. Agora vocês vão fazer na parte de cima e depois que vocês fizerem, vocês vão estar com todas as janelas alinhadas corretamente. Vamos voltar em Floorplans nível 1 e vamos notar aqui a planta baixa, por ela cortar a 1,20 m de altura, ela não representa alguns elementos que estão acima de 1,20 m. Então, essa janela aqui do banheiro não está aparecendo justamente porque ela está acima de 1,20 m. Como resolver isso? Nós temos que criar um outro plano de corte, além do que existe da planta baixa, para poder visualizar corretamente a janela. Como é que a gente faz isso? A gente acessa esse painel, essa guia chamada View. No painel Create, nós vamos clicar em Planes View e vamos selecionar essa opção chamada Plane Region. Quando você clicar nela, novamente aparece um painel de um pouco avançado de edição. Mas o que nos interessa é o painel Draw, que a gente vai criar um retângulo. E vamos criar um retângulo em volta dessa janela. E vamos dar um Finish Edit Mode. E vamos aqui nesse painel Região, onde a gente vai alterar o plano de corte. Tá vendo que esse painel abriu dos planos de corte? E o que nos interessa é esse Cut Plane no nível 1. Ao invés de estar 1,20 m, vai estar 2,20 m. Quando eu aplicar, aí agora a janela aparece. Só dá um OK e está tudo certo para o nível 1. Agora para o nível 2 também temos que criar. Vamos lá, Floorplans nível 2. E veja que o banheiro não tem. E também essa outra janela de cima não tem. Mesma coisa, pessoal. Vamos criar lá então em View, Plane View, Plane Region. Vamos direto no menu Draw aqui, selecionar
um plano de corte aqui, né? E um outro plano de corte aqui. Vamos dar um clique. Vamos editar o Edit Range. E aí ele parte do 2. Vamos lá, 2,20. Vamos dar um aplicar. Se aparecer os dois, tá ok. E aí o plano começa a aparecer para vocês as janelas que estão escondidas. E nessa aula você aprendeu a inserir as janelas dentro do seu projeto e ir modificando os tipos de janelas de acordo com a sua preferência. Aprendeu a alinhar as janelas através do comando AL, onde alinhou todas elas numa superfície só. E você também aprendeu a criar um plano de corte, que é essa parte aqui, verdinha, que vocês não precisam se preocupar, que não sai na plotagem.